o princípio do nosso trabalho começou com a constatação de que nós, terapeutas, muitas vezes nos sentíamos impotentes, paralisados, indefesos, quando pais vinham falar conosco, contando histórias de casos muito difíceis, muito urgentes, de violência, de ataques, de ameaças. Por que nos sentíamos assim, indefesos, nós, os terapeutas? Porque esses pais exigem, muitas vezes, uma resposta muito clara, direta e prática. E nós, psicoterapeutas, com as perguntas que exigem a resposta prática, direta e imediata, não nos sentimos muito confortáveis, porque nós temos uma preferência para a complexidade. Foi por isso que nós escolhemos essa profissão, por esse amor à complexidade, de entender as coisas profundamente. Mas aí vinham esses pais que diziam: mas meu filho se fecha no banheiro e grita ameaças que ele vai se matar. Ou minha filha, me chamaram da polícia e disseram que acharam ela drogada na rua. Ou o meu menino humilhou e bateu na irmã dele na frente dos irmãos deles. O que eu faço? O que eu faço numa situação dessas? Os pais se sentem obrigados a reagir. E, na verdade, eles vão reagir, porque não reagir também é uma reação. Vocês não fazem nada, eles estão reagindo, mas estão reagindo em uma maneira que demonstra que eles estão paralisados, indefesos, impotentes, e isso tende a agravar a situação, mais do que melhorar. Então, a primeira pergunta que eu, com a minha equipe, os meus alunos, outras clínicas que trabalharam sobre a minha direção, a primeira pergunta que eu me coloquei foi se seria possível de definir uma ideia simples, como uma espécie de norte parental, uma ideia que fosse muito captável, que os pais pudessem, muito compreensível e muito intuitiva, que os pais pudessem saber: se eu vou nessa direção, já estarei fazendo qualquer coisa de correto, já estarei melhorando um pouco a situação. Então, a primeira ideia que nós desenvolvemos, que é para dar essa resposta aos pais que vêm todos aflitos: o que eu faço, o que eu faço? É a ideia de presença parental. Presença nós definimos de uma maneira muito intuitiva, que é os filhos têm a experiência de que os pais estão presentes quando os pais, através dos próprios atos, através do próprio comportamento, transmitem a mensagem: eu sou teu pai, eu sou tua mãe, estou aqui e aqui eu fico. Você não pode se divorciar de mim, você não pode me paralisar, você não pode me despedir, eu estou aqui e aqui eu fico. Essa ideia de presença nós traduzimos em um monte de atividades e de técnicas e de táticas de como manifestar essa presença. Okay? Inclusive, tem uma tradução de um livro meu em português, um livro prematuro, que se chama Autoridade Sem Violência. Lá nós apresentamos essa ideia da presença, como os pais podem se tornar mais presentes emocionalmente, pessoalmente, ativamente na vida dos filhos e na vida da família. Esse livro, quando estava para ser publicado, eu tive 2 casos em que a maneira em que os pais compreenderam essa ideia da presença levou a um processo de escalada, porque os pais manifestaram essa presença em um modo militante demais, agressivo demais. E essa escalada me deu medo, porque um menino fugiu de casa e a garota ameaçou de matar os pais. E eu não podia dormir de noite depois disso. Eu pensei: meu livro está para ser publicado e os pais podem interpretar ele de um modo que cause processos de escalada assim tão difíceis. Então, eu retirei o livro da editora, pedi uma prorrogação de 3 meses para poder escrever alguma coisa sobre esse problema da escalada. Aí eu adicionei um capítulo no fim do livro, dizendo que, se essas ideias levassem a um processo de escalada, se pode fazer isso e isso e isso para diminuir a escalada. É isso que se chama uma solução ad hoc, quer dizer, no final, após o caso, se por acaso isso leva a uma escalada, vocês podem agir dessa maneira. Que com essa adição eu me senti já que a minha consciência me permitia de publicar o livro foi publicado, inclusive, como eu disse, foi traduzido ao português.
Mas essa solução não me parecia adequada. Não me parecia adequada porque a questão da escalada não é simplesmente uma questão que não é ligada ao... Não se pode simplesmente dizer se por acaso a presença leve a uma escalada, vocês podem fazer assim, assim, assim. Por que não? Porque a escalada está ligada intimamente à questão da presença. Pais perdem a própria presença justamente por medo de escalada. Pais perdem a própria presença, às vezes, porque eles agiram de uma maneira muito extrema, eles próprios causaram um processo de escalada e levaram um susto enorme, ficaram com medo e aí eles se tornam paralisados. Quer dizer, o problema da escalada não é um problema independente da questão da presença, é o outro lado da moeda. Então, seria necessário, o meu objetivo na questão, seria necessário um outro tratamento do problema da presença e da escalada. Tratar dos dois lados da moeda conjuntamente. Como aumentar a presença e reduzir ou prevenir a escalada conjuntamente. Esse foi o meu primeiro desafio, quando a ideia de presença sozinha não se demonstrou suficiente. E foi aí que o negócio da resistência não violenta, okay, a doutrina da resistência não violenta, a doutrina política de Gandhi, de Martin Luther King, se tornou muito relevante para mim. Por quê? Porque a doutrina da resistência não violenta, que é uma doutrina de luta social contra a opressão, é a única doutrina de ativismo social, okay, de luta social, uma forma de luta social. Mas é a única forma de luta social na qual os ativistas não jogam pedras ou lanças ou flechas ou balas ou mísseis nos oponentes, mas toda a resistência é transmitida através da presença. Os ativistas se colocam no local em que o problema existe e dizem não saio daqui. E essa manifestação de presença pessoal, física, moral é a forma da luta. Quer dizer, não se ataca, não se joga, mas simplesmente se coloca lá. Os ativistas resistem com a própria presença. Além do mais, a resistência não violenta não é somente estritamente, rigorosamente não violenta, é rigorosamente não violenta, mas também evita todo tipo de provocações, de humilhações dos adversários. Por quê? Porque provocações e humilhações levam à escalada. E, do ponto de vista da resistência não violenta, é importantíssimo não agredir, não atacar, não provocar. Por quê? Porque se nós conseguimos, se o nosso lado da resistência não violenta consegue manter um autocontrole, não provocar, não atacar, não causar escalada, vai acontecer um processo. O lado adversário vai começar a mostrar divisões, porque vai ter gente lá que vai começar a dizer eles estão com a razão. Eles são o lado moral aqui, nós somos os bárbaros, nós somos os violentos. E através desse processo de divisão no campo adversário que a Índia chegou à sua liberdade e os direitos civis nos Estados Unidos, teve aquela mudança grande nos direitos civis que foi conseguida nos anos 60 através, liderado por Martin Luther King. Quer dizer, a resistência não violenta, então, no campo da luta social, apresentava uma demonstração de presença tenaz, decidida, e, por outro lado, um autocontrole para prevenir a escalada através da manter-se sem provocar, sem humilhar, sem atacar, nem verbalmente, nem de jeito nenhum. Quando eu vi isso, aí eu entendi que na resistência não violenta eu tinha a resposta no campo social para a minha pergunta para o campo do trabalho com os pais, no campo da família. Felizmente, a doutrina da resistência não violenta tem
teórico e um historiador principal, que se chama Gene Sharp, que escreveu um manual em 1973, foi publicado, se chama Principles of Nonviolent Struggle. É um livro enorme, especificando todos os métodos, todas as táticas, todas as técnicas, todos os princípios da resistência não violenta no campo político. Verdadeiramente um manual que permite a utilização prática disso. Evidentemente, o campo da família é diferente do campo da luta social, mas eu, tendo aquele manual, junto com os meus alunos, tomamos a decisão de traduzir todas aquelas técnicas. Se tem alguém que tem um microfone aberto, por favor, fechar. Está tendo muita interferência de som. Que todo mundo que verifique se o seu microfone não está aberto. Ok? Então, eu tinha agora aquela possibilidade, tendo aquele manual detalhado da resistência não violenta no campo social, eu podia trabalhar junto com os meus alunos para traduzir aquilo e fazer uma adaptação de todas as intervenções, ou daquelas que seriam passíveis de ser traduzidas para o campo da família, Isto levou ao meu segundo livro, do desenvolvimento do nosso método. O livro se chama, em inglês, Nonviolent Resistance, Resistência Não Violenta, okay? A New Approach for Violent and Self-Destructive Children, uma nova abordagem para crianças violentas e autodestrutoras. Neste livro já há um manual de intervenções com a família, uma espécie de guia detalhado pais, de todos os passos pelos quais eles têm que passar. Por exemplo, dar para vocês um exemplo de intervenção que foi traduzida da resistência não violenta para o campo da família, aquilo que se chama de sit-in. O que é o sit-in na resistência não violenta? Os ativistas da resistência não violenta se sentam no chão, uma demonstração pacífica, e recusam de sair, bloqueiam os caminhos, as estradas, e dizem aqui, ou uma fábrica em que há um processo de exploração, os ativistas entram e sentam no chão e não deixam lá. Isso é o sit-in. Esse sit-in foi uma das armas principais da resistência não violenta no campo político. Então, nós traduzimos isso para o campo da família. Nós desenvolvemos uma procedura de sit-in também no campo da família. Aquele menino que humilhou e bateu na sua irmã, na frente das amigas da menina, algumas horas mais tarde, os pais entram no quarto do menino, se sentam, porque algumas horas mais tarde esperam para a situação se acalmar. Não agem imediatamente, adiam a reação disciplinar, que é a reação de proteger a menina, evidentemente fazem de imediato, eles entram o menino na menina e protegem, mas, digamos, a reação mais educacional, de resistência não violenta propriamente, eles fazem mais tarde. É um princípio que nós chamamos que devemos bater no ferro quando ele está frio. Esperar primeiro que o ferro esfrie e aí malhar o ferro, ao contrário do provérbio que diz malha o ferro quando está quente. Por que malhar o ferro quando está frio? Para evitar a escalada, para prevenir a escalada. Então os pais entram no quarto do filho algumas horas depois, se sentam calmos e dizem ao menino, que está provavelmente surpreso, que os pais entraram e se sentaram, e dizem, não estamos mais dispostos a aceitar que você bata na tua irmã, que você a humilhe, e nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui, até surgir uma solução, como isso não vai mais acontecer. E aí eles ficam quietos, atentos, não é um silêncio de desconexão, é um silêncio próximo. Eles ficam próximos, atentos, mas esperam. E aí o menino pode dizer, mas é culpa dela. Não, nós queremos uma solução. Bom, se vocês me comprarem um computador novo, não, nós queremos uma solução, isso não é. E esperam. Quanto tempo? Até 1 hora. Okay? Nós treinamos os pais a esperar com paciência até 1 hora. O menino pode fazer uma proposta ou pode não fazer uma proposta. Em metade dos casos fazem uma proposta, em metade dos casos não fazem uma proposta.
Mas o principal é que a proposta é relevante. Não é a proposta do menino que vai melhorar a situação. O que melhora a situação, o fator ativo nessa atividade dos pais é a própria presença. É o fato dos pais estarem sempre, se for necessário, 1 hora inteira, sem ser levados a um processo de escalada, sem deixar que os meninos provoquem uma gritaria, ficando lá, simplesmente ficando lá, dão ao menino e a si próprios também uma experiência profunda de uma presença decisiva e com autocontrole. Então, nesse livro, sobre a resistência não violenta, esse não existe ainda em português, existe em outras línguas, tem em espanhol, então se pode se encontrar em espanhol, tem em francês também. Esse livro chama, em espanhol, chama La Resistência Pacífica, não violenta, pacífica, esse foi o termo que eles utilizaram. Então, se pode encontrar isso. Edição Morata, espanhola, que é uma editora espanhola que se chama Morata. Temos naquele manual, esse CITIN é só um dos meios que nós caracterizamos e definimos naquele manual. Nós definimos e detalhamos métodos de autocontrole para os pais, como aquele que eu disse, devemos malhar o ferro quando está frio, não de imediato. Tem outros temas de autocontrole, como você não pode controlar a criança, mas você pode controlar a si mesmo. Isso diminui tremendamente a escalada, porque a tentativa de controlar a criança, quando se diz à criança, você vai fazer o que eu estou dizendo, especialmente quando tem esse dedo assim que aponta, isso cria escalada. Então, os pais dizem, não, nós não te controlamos, mas nós nos controlamos. E sim, porque é a nossa responsabilidade, porque é o nosso dever, porque não estamos prontos a renunciar a você. Você é importante demais para nós, então não vamos renunciar. Então vamos continuar. Um outro, digamos, provérbio ou ditame que nós utilizamos para ajudar os pais a desenvolver autocontrole é: você não tem que vencer, só tem que persistir. Em vez de procurar vitória a todo preço, mostrar para a criança quem aqui manda, os pais utilizam a persistência. Hoje, amanhã, depois de amanhã, isso também diminui muito a escalada. Então, naquele manual, nós temos toda uma série de medidas através das quais os pais podem manifestar uma presença tenaz, decidida, contra a violência, contra os comportamentos de risco, contra os comportamentos autodestrutivos da criança e, ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, prevenir a escalada. Quando nós tínhamos criado esse manual, o livro também tem um capítulo totalmente dedicado ao nosso modelo de como prevenir a escalada. Aí eu me senti muito bem, missão cumprida, terminamos. Agora respondi aquele desafio de como descrever a presença junto com a prevenção da escalada e não separadamente, como havia feito no primeiro livro. E também tinha um manual. Quando se tem um manual desse tipo, é muito importante, porque se pode fazer pesquisa para fazer que se ter um manual bem definido. Não se pode fazer pesquisa só com uma abordagem que assim é descrita em uma maneira mais ou menos geral. Tem que ter um manual detalhado. Aí se pode fazer pesquisa. Aí começamos a fazer pesquisa com grande intensidade. Vocês podem ver no meu site, já publicamos mais de 20 artigos de pesquisa. Em todo mundo foi feita a pesquisa sobre isso. Nós já sabemos quais são os efeitos principais da nossa atividade. Nós sabemos que a aplicação do nosso método leva a uma diminuição dos sintomas, diminuição dos comportamentos problemáticos da criança, leva a uma melhora no sentimento dos pais de impotência, de incapacidade, os pais se sentem muito mais capazes, leva a uma diminuição muito significante nos processos de escalada, leva a uma diminuição não somente dos comportamentos problemáticos, tipo agressão e comportamentos de risco das crianças, mas também os sintomas de ansiedade e depressão. Quer dizer, também a depressão e a ansiedade das crianças diminuem e, além disso, aumentam as iniciativas positivas
dos pais, iniciativas que vêm de afeto, de amor, de carinho, tem um aumento, porque enquanto os pais se sentem completamente indefesos, quando eles estão ainda, como se diz, agarrados naquela luta do dia a dia, eles muitas vezes perdem a capacidade de mostrar afeto, porque é como se sucedam no meio da luta, perdem aquele calor espontâneo no momento em que eles não se sentem mais indefesos e são capazes de se controlar. Aí volta aquela fonte do carinho, do afeto dos pais, começa a voltar e eles descobrem que eles ainda amam os próprios filhos que anteriormente só enraiveciam eles também. Então, depois da publicação desse livro, a gente tinha todo um programa de pesquisa pela frente, começamos a fazer. Eu pensei, acabou agora só fazer mais um artigo, mais um artigo, mais um artigo. Essa é a vida ideal para um acadêmico. Tem um método que funciona e vai publicando. Aí se vai de doutor para professor, de professor assim para catedrático. Melhor, é o paraíso. Mas, enquanto a gente vive, tem novos desafios. E dessa vez, o desafio que veio de pais que ouviam as minhas apresentações. Depois da publicação desse livro, eu comecei a ser muito convidado para apresentar a pais em escolas, em organizações de pais, não só em Israel também, toda a Europa. E teve uma pergunta que voltava sempre. Qual era a pergunta que voltava sempre? Quer dizer, que vários pais fizeram essa mesma pergunta. A pergunta foi, diz uma coisa, doutor Homer, esse método que o senhor desenvolveu aí, isso é bom para problemas bastante graves já, que uma criança já com uma patologia, com um nível de agressividade enorme, mas você não tem algumas ideias de como prevenir que isso se desenvolva? Por resistência não violenta, tem que ter alguma coisa já para resistir, que não é um método de prevenção, é um método de intervenção. Teve um pai que colocou isso em um modo muito plástico. Ele falou, olha, doutor Homer, eu acho que o que o senhor está apresentando aí é uma cura para o câncer, mas os nossos filhos não têm câncer. Eles têm no máximo um resfriado. Você não tem alguma coisa para resfriado? Teve uma mãe que me disse, doutor Homer, eu tenho uma filha que tem 15 meses de idade. E ela tem 15 meses, mas já é muito teimosa. E ela me perguntou assim, ironicamente, você acha que é chegada a hora de fazer um sit-in com ela? Fazer um sit-in com uma menina? Então, eu comecei a entender que o livro, a abordagem da resistência não violenta, não respondia à questão da prevenção. Somente a questão da intervenção. Quer dizer, servia praticamente só para populações com problemas já graves, com casos de patologia veramente difíceis. Então, eu comecei a procurar como responder a essa pergunta que retornava. Depois de 3 vezes que me perguntaram, aí eu falei, bom, isso é uma pergunta séria. Tem uma frase do Lewis Carroll, o autor de Alice no Mundo das Maravilhas, que diz, tudo que eu falo 3 vezes é verdade. Então, se os pais me perguntaram 3 vezes a mesma questão, eu tenho que responder, não tem jeito, não tem jeito de escapar. Então, eu comecei a estudar de novo a questão da autoridade. Porque no primeiro, aquele que foi publicado em português com o título Autoridade sem Violência, eu não tinha investigado veramente qual era a crise da autoridade. Há uma crise de autoridade na nossa sociedade, na nossa cultura, na verdade, no mundo inteiro, okay? Na sociedade moderna. Há uma crise de autoridade porque nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais, nós os pais, nós os terapeutas, em geral, nós os educadores, não aceitamos mais a autoridade do passado. A autoridade do passado, aquela autoridade autoritária, de punho firme, nós não queremos aquilo mais, nós não aceitamos mais. Porque todos os fundamentos daquela autoridade nós rejeitamos. Quais eram os fundamentos? Os fundamentos eram, a autoridade era baseada sobre a distância. A pessoa com autoridade tinha que estar distante. A criança tinha que olhar para a pessoa com autoridade de baixo para cima e de longe. Se tornasse próxima da criança, perdia a autoridade. Mas isso nós não queremos. Nós não queremos ser pais distantes.
Nós não queremos que os professores dos nossos filhos sejam distantes. Nós queremos ser pais próximos, ser mães próximas aos nossos filhos. E aí, como é que vai? Como é que isso pode funcionar? Se a gente quer ser pais próximos, nós não perdemos a autoridade, mas distante nós não queremos mais. Depois, aquela autoridade do passado, aquela autoridade rígida, baseada num ideal de controle e obediência. O papel dos pais era controlar absolutamente a criança, determinar aquilo que a criança faz, sente e pensa, e o papel da criança era de obedecer. Nós não aceitamos isso mais. Nós não gostamos dessa ideia de criar crianças, veramente transformá-las em crianças obedientes. Não. Nós queremos que nossos filhos sentam autonomia, iniciativa, e não que sejam crianças simplesmente obedientes. Se um processo de educação leva a crianças simplesmente obedientes, para nós isso é um processo fracassado. Então, não queremos uma autoridade que seja baseada sobre o controle e a obediência. Mas não vamos perder a autoridade. Não estamos renunciando à base de toda a autoridade. Depois, aquela autoridade, além disso, a autoridade daquele tempo, a autoridade rígida, era baseada em uma hierarquia, assim, muito perpendicular, muito rígida. O dono da autoridade, o pai, o professor, estava no topo e as crianças estavam embaixo. Nós não queremos isso mais. Nós sentimos uma suspeita contra esse tipo de hierarquias rígidas. Nós vimos na história de como esse tipo de hierarquias leva a problemáticas enormes, socialmente, politicamente, nas famílias também. Também vimos muitos pais e muitos professores que, quando têm essa hierarquia rígida, abusam da própria autoridade para fins absolutamente proibidos. Então, nós não queremos essa hierarquia. Mas, novamente, se nós renunciamos àquela hierarquia, não estaremos renunciando à autoridade. Então, esses são os principais componentes, tem outros, mas são os principais componentes da autoridade antiga, tradicional, que nós não aceitamos mais. Inclusive, houve uma época, o fim dos anos 60, os anos 70, em que nós, como sociedade, pensamos que não precisava mais de autoridade. A autoridade não é a solução, a autoridade é o problema. Melhor educação seria uma educação livre, com amor mais livre. Isso foi uma crença muito otimista, que influenciou profundamente o mundo da educação, o mundo da parentalidade, criou grandes expectativas que as crianças cresceriam muito bem, não só saudosas, também com iniciativas espontâneas, criativas, e que a sociedade que se criaria no fim desse processo seria também uma sociedade muito criativa, espontânea, pró-social, porque as crianças não sofreram nenhuma opressão quando cresceram, então a sociedade também deveria ser uma sociedade totalmente positiva. Só que esse ideal decepcionou. Não somente olhando em volta, a gente vê que essa ideia da educação sem autoridade não funciona como prometeram, mas existem também já algumas centenas, mais de 500 pesquisas que demonstraram que crianças que são criadas em um âmbito livre, sem limites e sem exigências, porque a ideia era sem limites e sem exigências, porque limites e exigências tornam as crianças quadradas, que deformam o crescimento. Então, sem limites, sem exigências, encorajamento, amor. Então, essas pesquisas demonstraram que crianças que crescem assim sofrem mais do que outras crianças de uma série de problemas. Do que elas sofrem? Elas têm um limiar mais baixo de impulsividade e de agressividade, perdem a paciência mais rápido, explodem, estouram muito mais rapidamente que outras crianças, porque não aprenderam a se conter. Quando eles crescem, eles caem mais frequentemente fora da escola, porque não são capazes de aceitar um ambiente com limites claros e com regras claras. Não só de escolas, eles caem mais frequentemente, abandonam mais frequentemente também outros ambientes sociais, como grupos esportivos, grupos de música, grupos de escoteiros. Por quê? Porque não aprenderam a se adequar, a se adaptar. E o que foi, talvez, a
descoberta principal é que essas crianças também sofrem de um nível de autoestima mais baixo. Isso foi surpreendente para todo mundo. Como é possível um nível de autoestima mais baixo? Essas crianças receberam assim, foram irrigadas por encorajamento. Como é possível que eles tenham um nível de autoestima mais baixo? Eles têm um nível de autoestima mais baixo, porque para desenvolver uma autoestima que é estável e positiva, não basta ter encorajamento, não basta o feedback positivo dos pais ou dos outros. É necessário também ter experiência de sobrepor-se a dificuldades, de conquistar uma situação que é difícil, eu pensava que não seria capaz de superá-la e eu consigo superá-la. E isso é uma parte da educação com limites e com exigências. A criança vem na escola, diz, não, aqui é difícil, eu não quero ficar, diz, não, não tem jeito, tem que ficar, é obrigatório. Aí a criança que pensou no começo que não podia, consegue ficar e, no fim, isso fica na cabeça dela. Foi difícil, foi duro, mas eu consegui. Esse foi duro, mas eu consegui, é o que cria a coluna vertebral da nossa autoestima. Então, nós temos aqui um dilema. Quanto tempo tenho mais? 10 minutos? Mais 10 minutos, eu acho, né? Não é, Adriana? Homem, 10 minutos, sim, não? sim, mais 10 Quanto? minutos. 10 minutos. Quanto? 7? 7 também é bom. Ok. Então, nós tivemos aquele dilema. Nós acabamos com a autoridade que nós conhecíamos, liquidamos, desmantelamos a autoridade que nós conhecíamos. E vimos que sem autoridade não funciona. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que desenvolver um modelo de autoridade que fosse aceitável para nós, para a nossa geração. Uma autoridade que não fosse baseada sobre a distância, controle, obediência, hierarquia rígida, mas de outra maneira. Então, quais seriam os princípios que poderiam servir como fundamentos dessa autoridade? Foi essa autoridade que eu chamei de nova autoridade, para contrapô-la à autoridade tradicional, que é baseada na distância, o controle e a hierarquia que nós não aceitamos mais. No lugar da distância, o fundamento da nova autoridade é a presença decidida dos pais, tenaz dos pais. Eu estou aqui e eu fico aqui. É uma proximidade, eu estou aqui, não estou distante, que estou também acessível, mas estou aqui para bem e para mal. Quando as coisas vão mal, também fico aqui. Eu temo e fico presente. Quando uma criança começa a desaparecer de casa, então os pais demonstram uma presença parental que nós chamamos de de cuidado vigilante. O pai procura a criança, telefona. Nós desenvolvemos toda uma série de proceduras de como demonstrar essa vigilância, que é uma manifestação muito clara de presença. Em vez daquela tentativa de controlar a criança e levar à obediência, a nova autoridade será baseada sobre o autocontrole dos pais. Pais que nós todos respeitamos pessoas que se controlam, pessoas em autoridade que se controlam e que assim não reagem impulsivamente, não começam a gritar, a berrar. Nós respeitamos essas pessoas espontaneamente, especialmente quando esse autocontrole também é uma demonstração de responsabilidade. Uma pessoa num cargo que diz: essa é a minha obrigação, esse é meu cargo, eu sou o professor, ou eu sou o diretor dessa escola e eu vou cumpri-lo porque é o meu dever. Isso é autocontrole. E nós respeitamos pessoas que fazem isso. Nós ajudamos pais a desenvolver esse autocontrole e demonstramos que pais melhoram de uma maneira muito significante o nível de autocontrole deles. E, em vez daquela hierarquia rígida que era a base da autoridade tradicionais, nós criamos uma autoridade que é baseada sobre uma rede de apoio. Essa rede de apoio em toda a família que nós trabalhamos, sem exceção. Nós ajudamos os pais a criar uma rede de apoio que compreende os dois pais, evidentemente, mas também verificamos que tem avós que podem apoiar, tios que podem apoiar, amigos que podem apoiar, vizinhos que podem apoiar, outros pais de crianças na classe que podem. Nós criamos
essa rede de apoio. E aí os pais param de dizer à criança, você vai fazer isso porque eu digo. Em vez disso, os pais começam a dizer, nós vamos fazer isso porque é o nosso dever. Essa passagem de eu para nós é fundamental para a criação de uma autoridade positiva, que é essa nova autoridade, então, que seria baseada sobre a presença, o autocontrole e a rede de apoio. Se torna um nós, mesmo quando a pessoa com autoridade está sozinha, com o professor na classe, fala em nome desse nós. E essas são as ideias principais que nós apresentamos nesse e-book e que estaremos apresentando com muito mais detalhe no livro Pais Corajosos, que a Heloísa tanto traduziu, como também mais do que uma tradutora. Era uma coautora com plenos direitos. Ela fez várias modificações e adições importantíssimas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada pela sua apresentação, pela sua brilhante apresentação. E aí eu penso que nos inquietou a todos nós com várias perguntas, com vários pontos de interrogações, porque assim, o seu trabalho vem de encontro, neste momento, por uma questão que afeta todos nós, né? Com essa questão da autoridade, da escalada da violência, em vários setores, né? Não só dentro da família. Né? Mas, assim, para a gente dar continuidade, que o objetivo agora não é interrupção nesse momento, eu vou passar a palavra, então, para a professora também, Heloísa Fleury, e para fazer as reflexões acerca, então, desse trabalho que ela vem desenvolvendo com o Dr. Homer, com essa questão do livro, dessa tradução. Com você a palavra, Heloísa. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito esse convite. É uma honra para mim estar aqui conversando com o professor Chaim Omer, com a minha amiga Marlene Marra, com a Silvana. Agradecer essas instituições apoiadoras, organizadoras. Quer dizer, assim, é uma oportunidade maravilhosa para estarmos aqui conversando sobre esse tema. Esse tema surgiu para mim a partir da minha experiência clínica. Quer dizer, eu observava com muita frequência pais insatisfeitos com os rumos da família. Quer dizer, assim, como bem colocou o professor Chaim, a dificuldade para colocar limites, a escalada da violência, quer dizer, assim, a forma de trabalhar, a ausência de recursos, gerando conflitos, confrontos e cada vez mais difícil. E uma outra questão também, filhos adultos, jovens adultos, e me preocupava a frequência com que tinham filhos adultos sem um projeto de vida consistente, sem rumo, e achando natural uma vida com pouco significado. Então, eu acho que foi muito interessante as colocações do professor Chaim Omer, que ilustraram, melhor do que eu poderia fazer, a ausência dos limites, essa educação sem pressão, os efeitos negativos e também a importância de uma nova autoridade. Então, os pais... Era evidente que aquele autoritarismo tradicional estava obsoleto, mas faltava um novo modelo. Então, não haviam recursos, eu percebi esse sofrimento dos pais e meu também, na medida que os recursos não eram tão claros de como lidar com essa situação. Daí eu conheci a teoria do professor Chaim Omer, através da Marlene, a quem eu sou eternamente grata por esse presente, não é? Porque foi realmente uma oportunidade muito grande de conhecer esse modelo amoroso e firme, com recomendações práticas, baseadas em pesquisa,
Quer dizer, não é o que eu acho, mas é o que as pesquisas dizem, né? E daí, começamos a pensar nessa adaptação à nossa cultura, eu comecei a traduzir o livro cada vez mais encantada com essas propostas, e daí surgiu a pandemia e o e-book Pais e Filhos em Tempos de Crise, como construir presença, autocontrole e rede de apoio. É quase como fosse o sumo, o principal, né? A alma dessa teoria, para ser aplicada nesse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, afeto e firmeza com uma rede de apoio. Hoje, é consenso que experiências negativas, experiências traumáticas, são fatores de risco para a saúde mental, né? Então, indivíduos com depressão, com ansiedade, com problemas, com uma saúde mental comprometida, aqueles que sentem insatisfeito com o apoio social e emocional, muito provavelmente viveram experiências negativas quando criança, vínculos comprometidos. No entanto, como lidar com isso? Poupar os filhos de sofrimento? Fazer de tudo para que os filhos não vivam experiências negativas? Mas, na realidade, um desenvolvimento saudável implica em experiências negativas e positivas. Essas experiências positivas vão modular o efeito das experiências negativas, quer dizer, é como desenvolve resiliência, o que muito claramente, objetivamente, o professor Chaim Omer colocou hoje, não é? O desenvolvimento de recursos para lidar com as situações difíceis. Então, uma criança enfrentando situações difíceis e contando, ao mesmo tempo, com figuras parentais, com uma rede de apoio, com a presença parental, ele vai desenvolver resiliência e uma saúde mental e uma saúde relacional na vida adulta. É interessante que esse foi o resultado de uma pesquisa recente que eu encontrei, foi desenvolvida no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, com mais de 6.000 adultos, e nesse estudo, a Bethel, que é a autora, ela identifica pontos positivos que facilitam o desenvolvimento da resiliência e garante indivíduos adultos mais competentes para lidar com as dificuldades. E é interessantíssimo que esses pontos positivos, eu acho que ela se inspirou na teoria do professor Chaim Omer, porque são todos decorrentes de uma presença firme, amorosa, consistente, com pais inseridos no contexto social, quer dizer, pais que valorizam amigos, que valorizam contatos, não são famílias isoladas, sem rumo. Então, eu acho que até que eu moro em São Paulo e trabalho em São Paulo, uma cidade tão grande, e que muitas famílias acabam isoladas, não é? Então, eu acho que fica bastante importante essa noção do contato. Então, assim, entre esses pontos positivos, tem poder ter falado sobre sentimentos, que é o tal do sit-in, essa postura, é uma postura de entrar em contato com sentimentos, entrar em contato com a fragilidade, mas ao mesmo tempo mantendo essa firmeza amorosa, né? Os outros pontos todos implicam inserção, pertencimento, quer dizer, contato com amigos, ter adultos interessados. Então, são adultos que reconhecem que, enquanto crianças,
tiveram um apoio importante de uma figura parental que dava apoio em frente a situações difíceis. Quer dizer, assim, então são referências importantes, valiosíssimas, eu colocaria, dessa teoria do professor Heimer, que eu hoje tenho o privilégio de conhecer mais detalhes. Divido os privilégios com a Marlene, que estudou com ele, mas assim, o fato de eu conhecer o livro que eu estou traduzindo e que logo vocês vão poder ter o privilégio de conhecer também com mais detalhes essas coisas. São referências valiosíssimas para pais com filhos pequenos, quer dizer, como vão lidar com crianças, com filhos adolescentes, sejam eles muito problemáticos ou não, né? Na medida que o professor foi falando, esse percurso de ir para a prevenção, com filhos jovens adultos que ainda não encontraram um rumo, e eu tenho sentido também valiosíssimo ajudando esses adultos, que a minha clínica é principalmente com adultos, de como desenvolver disciplina, como desenvolver, aqui parece, para muitos deles, disciplina parece maldade, algo terrível, compromisso como algo muito ruim. Então, são maneiras, né, de trazer recursos para que a pessoa possa desenvolver consigo mesmo objetivos claros para a vida, um percurso, um rumo claro e objetivo. Quer dizer, então, assim, muitas vezes eu vejo pais com a crença de que o filho não pode sofrer. Mas essa crença é muito grave e precisa ser substituída pela certeza de que o navio familiar precisa de um rumo, uma direção clara e objetiva, com expectativas realistas, com prontidão para lidar com as dificuldades, desde o nascimento, né? Então, o professor mencionou a criança de 15 meses, mas eu diria até o melhor já é começar no nascimento, até esse filho ganhar autonomia, porque é também uma abordagem que ajuda o desenvolvimento da autonomia. Quer dizer, assim, esse norte parental, que é essa presença interessada, amorosa e firme. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Olha, despertou bastante interesse aqui no chat a questão do e-book e do livro, né, que vai ser lançado em breve pela editora Ágora, é isso? Né? Mais Corajosos. Esse é um livro já impresso. Já está impresso, mas não está dentro. Vai ser, ainda não está publicado. Também Está quase publicado, está em andamento, mas já está totalmente traduzido, agora é mais a preparação para a publicação. Ótimo. Então, assim, e da sua fala, antes de passar a palavra para a Marlene, assim, que também foi muito interessante, eu destaco algumas coisas que você trouxe quando você fala, então, nessa questão dessa presença paterna, de toda essa construção dessa nova autoridade como uma possibilidade de saúde mental e saúde relacional. Eu achei isso extremamente importante. Quando você termina com essa metáfora do navio, também achei muito legal quando você fala que o navio familiar precisa de um rumo, um objetivo, até mesmo para conduzir esse filho para a autonomia. Né? Quer dizer que desculpe que essa imagem é do professor Heimer, eu emprestei, mas muito obrigada. Mas assim, eu gostei muito dessa metáfora mesmo, dessa associação que foi feita, porque nos traz muita clareza. Então, agora, passando a palavra para a minha querida parceira aqui de Atefago, de Abratef, de Interpsi, Marlene Marra. Marlene, seu microfone está desligado.
Então, boa noite ao professor Jaime, boa tarde a todos que estão aqui. É uma imensa alegria ver todos vocês. Eu fico sempre emocionada, né, de ter que falar para todo esse pessoal tão amigo meu, tão que eu olho para as carinhas todas conhecidas, mas vai ser muito importante. A minha fala, ela é uma fala que vem dessa teoria, né, do professor Jaime, mas é uma fala que toma rumos diferentes, no sentido de que eu vou trabalhar com uma população bem diferente dessa que o professor Jaime e a Heloísa falou, né? Eu vou trabalhar com as famílias que são vulneráveis, que têm muitas dificuldades socioeconômicas e que estão vivendo violência em situação de violência de maus tratos. Enquanto eles recebem os pais que vão lá perguntarem para eles como eu faço com meu filho, olha o que eu tenho que fazer com ele, olha, a população com a qual eu trabalho, ela não vai buscar ajuda. Quase sempre as ajudas são muito mais oferecidas por nós, né, que somos aqueles profissionais que trabalham com as intervenções psicossociais, do que propriamente eles irem buscar. Então, nós temos que motivá-los a estar conosco para que eles possam absorver daquilo que a gente está querendo que eles entendam, que eles aprendam. Então, o meu trabalho é uma pesquisa, né, que está junto à UNB, né, que é a Universidade de Brasília, e o Núcleo de Estudos e Prevenção e Atenção à Violência da Secretaria do Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, né, e que possibilita trabalhar com essa população, então, vulnerável, né, com as famílias em situação de vulnerabilidade e que se encontram, né, nas especialidades para atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica. Eu atuo mais especificamente, né, com as crianças e os adolescentes que viveram, com as famílias, né, que viveram situação de violência sexual e maus tratos no PAV Jasmim. Essas vítimas e seus pais, né, elas vão ser atendidas, e principalmente porque quase sempre os pais são aqueles que violentaram as crianças e que as maltrataram. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de trazer os pais para esse atendimento, para que a gente possa levá-los a pensar sobre tudo aquilo que eles estão fazendo, né, com seus filhos, e para buscar fazer com que eles compreendam a importância que é ser pais, a importância que é estar presente na vida desses filhos e a importância que é, à medida que eles estão presentes, desenvolver essa autonomia na criança para que, na sua vida mais adulta, né, eles possam ter uma vida diferente daquela que os seus próprios pais tiveram, então, né? Nós temos, então, lá no PAV Jasmim, um projeto chamado Cuidado Vigilante, que é um pouco isso que o professor Jaime falou, né? Que sai desse nome, né? Cura vigilante, e depois passa para o cuidado vigilante. Então, lá, aqui também nós chamamos esse trabalho de cuidado vigilante, e ele tem como principal meta, né, colocar os pais no centro da ação, a partir da interação terapêutica que se estabelece nos trabalhos de grupo com essas famílias. Trata-se de restabelecer a presença parental, considerando os pais os principais agentes de mudança da criança e do adolescente, contrapor a crença, né, de que a violência como solução educativa, né, e ajudar os pais a exercerem uma autoridade baseada na proximidade e não na distância, buscando uma presença ativa, decidida e assertiva para esses pais que perderam completamente o controle em função dessa família e que viveu uma violência sexual, quer seja provocada por ele mesmo, né, ou quer seja provocada por outros agentes que estão fora da família, né? Então, nem sempre os pais que fizeram a violência sexual, ou as mães, né, gente? Porque agora, cada vez mais, nós temos também mães que são abusadoras, né? Mães que também fazem ofensas sexuais. Então, a gente vai ter sempre aquele
que não foi aquele que fez a ofensa sexual na presença junto com a criança, né? Eu estive, então, conheci o professor Ayn Omer quando estive fazendo meu doutorado sanduíche em Israel, e eu trabalhei com ele, então, na Universidade de Tel Aviv, e lá nós começamos a organizar a primeira ideia de um protocolo, né, que pudesse trabalhar com essas questões de violência sexual no Brasil e que pudessem ser um trabalho adaptado, né, a essa população do Brasil e principalmente essa população vulnerável e que precisaria de uma assistência muito mais próxima, né, muito mais presente na vida dessas crianças. Nós criamos, então, um protocolo, né, aplicado a grupos de famílias, pai, mãe, filhos, avós, né, uma experiência de intervenção psicossocial, uma iniciativa para que se cumpra o circuito de proteção às vítimas de abuso sexual e maus tratos. A gênese desse protocolo se baseou na compreensão de que a violência é um movimento interconectado, um circuito vivo retroalimentado, né, tanto individual quanto relacional. Portanto, tem um olhar clínico-social, né? Esse protocolo que a gente criou, tem, então, um olhar clínico-social para as dificuldades dessas famílias. O protocolo possibilita que essas famílias se encontrem cara a cara com o seu sofrimento, né? Assumindo o protagonismo de suas vidas e construindo espaços e possibilidades para pensar e ressignificar sobre a violência sexual que está sendo falada e que está sendo vivida na sua própria casa, né? O protocolo foi considerado, então, por nós, um mapa e um guia para o reconhecimento dessas narrativas de violência, uma perspectiva de tratamento para o sofrimento dessas famílias que compõe o discurso de cada envolvido. Cada envolvido nessa problemática tem um discurso que provavelmente é diferente do outro ou que trazem nuances diferentes quando eles falam sobre isso, né? Então, o protocolo do cuidado vigilante é uma proposta psicossocial que pretende desenvolver cuidados parentais e a gente desenvolveu, então, junto ao PAB Jasmin, um programa que se chama Cuidado Vigilante. Esse programa ele tem 3 projetos. Um projeto em que a gente trabalha com os pais, a família inteira, né, toda a família e as crianças que sofreram abuso sexual. Um outro projeto em que a gente trabalha só os pais, porque as crianças são muito pequenas e elas não têm a capacidade de compreensão daquilo que vai ser abordado. Então, a criança, os pais trabalham, as crianças que foram violentadas, que têm 3, 4 anos, elas não conseguem acompanhar o trabalho. Então, nós fazemos um trabalho com os pais dessas crianças, né? Eles é que precisam ser trabalhados, esse é o segundo projeto. E um terceiro projeto que a gente chama de parcerias colaborativas entre pais de crianças em situação de violência. Esse terceiro projeto nós trabalhamos o casal, né? Os pais, os parentais, o par parental, para que eles, muitas vezes, eles estão vivendo litígios, quer seja na justiça ou fora da justiça, né? Mas que eles brigam em função da sua conjugalidade, que ainda não se encerrou, eles brigam por isso e maltratam seus filhos e violentam seus filhos em função disso. Então, nós trabalhamos com esse casal parental para que eles possam despedir-se dessa conjugalidade e entrar na vida parental de uma forma mais colaborativa, né? Nós entendemos que a violência sexual é um crime, um fenômeno complexo, né, e multicausal, e compreendemos que para sua prevenção e tratamento precisamos abarcar, então, um circuito que compreende a vítima, o perpetrador, a família e o sofrimento dos envolvidos. Em uma situação de abuso sexual, todos os envolvidos sofrem indiretamente, né? Então, a gente vai trabalhar com todos esses envolvidos para fazer a interrupção da violência, né? Fazer o atendimento, a evitação e prevenção da ofensa, todos esses aspectos vão ser considerados na hora do trabalho com as crianças, né? O cuidado vigilante, para nós, é sinônimo de presença parental. E os pais vão aprender com esse trabalho como é estar próximo dos seus filhos, como é estar presente na vida dos seus filhos. Porque quando ocorre uma situação de abuso sexual numa família,
interrompe a comunicação. Os pais não têm mais condição, né? O pai que violentou a filha ou a mãe certamente já está fora da família, ou porque está preso, ou porque fugiu, ou porque desapareceu, ou porque então a família não quis mais aquela pessoa junto dela. Então, geralmente só tem um dos genitores que estão com as crianças, o outro genitor, né, já foi embora. E o que nós precisamos entender é que nessa interrupção dessa comunicação, quando há uma violência sexual, é preciso que a gente traga de novo para a família, né, essa possibilidade da mãe ou do pai que está com a criança olhar para aquela criança, ver aquela criança, ver o sofrimento daquela criança, daquele adolescente e ver o que ele pode fazer com aquilo, né? Como ele poderia ajudar aquela criança a sair disso. Então, o nosso trabalho com o cuidado vigilante tem o sinônimo de presença parental. E aí a gente utiliza também uma metáfora que é assim, é como se a gente visse aquele trabalho como um quebra-cabeça, né? Em que muitas vezes a gente não encontra todas as peças desse quebra-cabeça, né? E à medida que a gente não encontra todas as peças desse quebra-cabeça, o desenho ou a imagem fica incompleta, né? E é preciso, então, que essa imagem, esse desenho possa encontrar um significado para aquelas crianças que estão ali. E, geralmente, quando essas peças são remexidas, né, a cada vez que elas são remexidas, a criança encontra uma possibilidade de significar aquilo que ela está vivendo. Então, esse jogo, né, esse quebra-cabeça, ele vai sendo montado e remontado, e a criança vai encontrando cada vez mais, junto com sua família, essa possibilidade de ressignificar as experiências e de os pais encontrarem um espaço de novo na vida dos filhos e os filhos sentirem que pertencem de novo àquela família, né? Bom, e aí a gente entende que o mais importante, né, nesse quebra-cabeça o que os pais fazem com seus filhos, né? Fazer esse jogo, jogar esse jogo para que eles possam, então, se reencontrar. Na verdade, então, o objetivo desse cuidado vigilante, desses projetos, é oferecer à criança e aos adolescentes um sentimento de pertencimento à família e acompanhamento dos pais. Ajudar os pais a desenvolver uma autoridade positiva, sem violência, uma presença parental firme, constante e assertiva. E à medida que a gente entende, né, que esse panorama de complexidade que caracteriza, então, os sistemas familiares e principalmente essa população vulnerável com a qual a gente trabalha, a gente precisou de buscar vários aportes teóricos que dessem sustentação, tanto teoricamente quanto operacional ao nosso trabalho. Então, esses suportes teóricos, o primeiro suporte foi a não violência e resistência, que é a resistência pacífica, com todos esses aportes que o professor Jaime falou agora para a gente, né? E essa resistência pacífica, ela vai dar para nós uma postura social e política, então, diante desses acontecimentos, né? Trabalhamos também com o pensamento sistêmico, né, que vai nos dar essa postura relacional, contextual e sistêmica, né, para que possa nos contribuir para o nosso trabalho. O construcionismo social, que vai trazer uma postura, então, filosófica e cultural, e o método psicodramático, que vai dar para a gente a possibilidade de encontrar formas mais concretas de lidar com essas situações da presença parental, da ressignificação das experiências, para que a criança e os pais possam compreender com mais clareza, a partir dessa concretude que o psicodrama nos traz a partir da sua metodologia, né? Então, os grupos que a gente trabalha são sempre compostos por 10 famílias, mais ou menos, né? 10 famílias, e uma equipe, né, de profissionais como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, né, que compõem a equipe do PAB Jasmim, e também os alunos da universidade, que são meus alunos, que vão, então, para o trabalho junto com essa equipe, né? Essa equipe toda é treinada antes de chegar no trabalho na presença com os pais, né? Essa equipe é treinada e elas passam, então, por vários roleplays que no psicodrama, né,
né? São treinamentos de papéis, então a gente treina essas famílias, né, a serem os egos auxiliares daquelas crianças e daqueles pais. Ego auxiliar é aquela pessoa que vai ajudar o outro a falar daquilo que ele precisa ser dito e ele não dá conta de falar, ou porque a emoção impossibilita, ou porque a vergonha impossibilita, ou então porque ele não dá conta de expressar aquilo que ele precisa ser dito. Então, essa equipe é treinada nos seus papéis de pai, de mãe, de filho e de terapeuta. Tanto a equipe quanto os alunos são treinadas para isso. E aí, então, depois que essa equipe é treinada, né, para entrar nesses papéis, né, de ego auxiliar, elas são treinadas também numa técnica de psicodrama que a gente chama de duplo. E o duplo é a oportunidade que eu tenho de falar pelo outro, aquilo que o outro não consegue falar. Então, os alunos entram nos papéis de filho ou de pai para poder dar conta de falar daquilo que as crianças precisam dizer aos pais e daquilo que os pais precisam dizer às crianças, para que elas possam ir desmanchando aquele bolo que foi construído a partir das relações do abuso sexual que elas viveram ou dos maus tratos. Então, à medida que as crianças vivem, né, essa possibilidade de ter um ego auxiliar que possa falar por ela e os pais também possam ter um ego auxiliar que possa falar por eles, eles dão conta, então, de ir decodificando aquela linguagem que para eles era tão difícil ser dita, né? Então, esse trabalho que eu estou contando para vocês agora, esse protocolo que criamos, então, ele tem 5 encontros. Nós trabalhamos com essa população apenas com 5 encontros. Por quê? Porque é uma população que, a princípio, não tem demanda, é uma população que não pode estar lá mais do que esse tempo, porque eles não têm dispensa do seu trabalho, eles não têm dinheiro para ir até onde a gente está, mesmo que a gente esteja lá no centro daquela comunidade onde eles vivem, eles não têm condição de chegar até lá. Então, nós fazemos 5 encontros. E esses 5 encontros, eles têm que ser extremamente bem aproveitados para que a gente consiga, ao final do trabalho, ter um resultado bom, né? Então, a primeira sessão é um acolhimento do grupo, onde a gente trabalha recebendo as pessoas, explicando o que é o cuidado vigilante, como vai se dar esse trabalho. E depois eles vão assinar os termos de compromisso, né, como por ser uma pesquisa. O segundo encontro, no primeiro encontro vão todos, as crianças e os pais, no primeiro encontro. Então, no primeiro momento é muito difícil, porque eles ficam muito envergonhados, então a gente vai trabalhando com jogos dramáticos para que as crianças possam se sentir melhor e os pais também. Um segundo encontro, onde as crianças ficam em casa e vão só os pais, né? O pai e a mãe. E nós trabalhamos, então, com um encontro que nós chamamos de Nós, Mulheres e Homens e Nossas Histórias. Então, os pais vão contar o que violência é essa que eles vivem na família. O que é que se deu? Como que essa violência atrapalha ou está inserida dentro dessa família? Que violências foram essas que eles sofreram, né? Então, eles contam o que a criança passou, mas à medida que eles vão contando, eles começam a entender que aquelas violências que as crianças sofreram é as mesmas que eles também sofreram na sua idade, na infância ou na adolescência, né? Então, é um encontro muito bonito, muito interessante. No terceiro encontro, a gente chama de presença parental. É o primeiro momento que os pais e os filhos vão se encontrar tete a tete, um de frente para o outro, e vão começar uma conversação onde eles vão falar das experiências. Não é falar o como aconteceu o abuso sexual, a gente não pretende revitimizar aquelas crianças, mas eles vão falar como eles se sentem, o que se passa com eles, e como essas experiências, o que essas experiências fizeram com eles, e o que a criança sentiu e pensou, e o que os pais sentiram e pensaram. Então, é um trabalho onde a gente vai mostrar para a criança que os pais estão ali, estão presentes, querem retornar aquela comunicação com eles, querem fazer novamente o que eles precisam para retomar essa comunicação. O quarto encontro, a gente chamou de a mãe e o pai que eu pude ser
A mãe e o pai que eu fui e a mãe e o pai que eu quero ser daqui para frente. Então, nesse encontro, de novo, as mães e os filhos vão se, ou os pais, né, o pai e o filho vão se encontrar tete a tete. E eles vão, de novo, poder conversar agora sobre futuro. Como que nós podemos ser no futuro? O que nós podemos reorganizar daquela experiência e que a gente pode deixar para trás e poder viver, a partir de agora, outra forma, outro modo de nos comunicar. Então, essa mãe e esse pai que eu quero ser a partir de agora. E a mãe e esse pai que eu quero ser, entra um pouco naquilo que o professor Jaime disse, que é, eu estou aqui, daqui eu não saio, quero estar com você, vou cuidar de você daqui para frente, não vou mais deixar você passar pelo que passou. Nossa experiência enquanto mulheres ou enquanto homens nos fortalece agora, e eu quero agora estar com você e nós não vamos mais nos separar. Então, é uma experiência, um momento muito rico, e depois dessa conversa tete a tete, as mães e os pais constroem um presente para a criança, e esse presente é dado ao final do encontro, né? Para que é uma marca no sentido de que estamos juntos e vamos agora não separar mais. Então, as mães elas constroem uma pulseira para as crianças de miçanga e elas colocam essa pulseira nos braços da criança como uma forma de dizer, estamos aqui e não vamos sair mais de perto de você. Nós vamos cuidar de você e não abrimos mão disso. Então, é um momento muito lindo do trabalho. E o último encontro, que é o quinto encontro, nós chamamos de encontrando os parceiros do cuidado vigilante, os apoiadores, que é isso que o professor Jaime falou, né? É o vizinho, é o amigo, é o professor, é a avó, é a tia, que os pais trazem para que eles possam conhecer o que se passa com aquela família, o que se passa com aquela criança, e a criança, no primeiro momento, ela fica muito quietinha, muito escondida, mas depois ela começa a entender que aquelas pessoas estão ali e que elas querem cuidar delas, que tem um aspecto amoroso, que tem um aspecto de sentido real, e aquelas crianças, então, se sentem pertencendo, elas se sentem extremamente contentes com aquela situação. Bom, gente, tudo isso, eu estou falando quilômetros, né? Porque tantas coisas acontecem nessas 2h30 de cada encontro, que é muito rico e muito importante. Desses encontros, né, essa foi uma primeira pesquisa, dessa pesquisa, claro, e agora já estamos com outra pesquisa que está já aceita no Conselho de Ética da UNB, que nós já vamos começar a realizar agora. Espero, né, se a pandemia nos deixar seguir adiante, né? Mas os resultados dessa pesquisa que eu falei para vocês, elas foram organizadas em categorias que dizem mais ou menos aquilo que a gente conseguiu conquistar com essas famílias. Então, a primeira categoria que a gente organizou, ela tem o nome de a dor escondida. A dor escondida é aquilo que as mães e os pais têm vergonha de contar e que elas escondem, porque não é possível falar de uma coisa tão difícil daquela enquanto fala para todas as demais famílias. É algo muito difícil, é uma dor escondida que ela vai sendo soltada à medida que os pais começam a perceber que todos têm a mesma dor, que todos estão vivendo a mesma situação. Uma segunda categoria se chama cuidar é proteger. E os pais vão começando a entender ao longo do trabalho que cuidar é proteger. Então, se eu cuido da minha criança, se eu sei onde ela está, se eu fui na escola saber o que aconteceu, se eu conheço o amiguinho do meu filho, eu estou cuidando e, portanto, eu estou protegendo aquela criança, né? Uma terceira categoria chama presença parental. Essa presença parental, ela é claramente, né, sentida pelas crianças e agradecida pelas crianças quando elas dizem para os seus pais, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe, e eu quero ficar com você. As crianças são aquelas que mais têm coragem de expressar os sentimentos, então elas dizem para os seus pais, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Né? Uma quarta categoria se chama histórias e fins terapêuticos. À medida que as crianças vão contando suas histórias, elas vão entendendo que essas histórias modificam a sua história que ela tinha primeiro. Essas histórias são capazes, né, de dar a elas uma outra narrativa, e elas vão começando a compreender que essas histórias se tornam diferentes à medida que elas contam suas histórias.
rompendo o isolamento. A cada dia, antes dos encontros, né, que são 5, os nossos alunos ligam para a família e falam com a família 10 ou 15 minutos, todos os dias antes do treinamento. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Cadê a fulaninha? Eu quero falar com ela. Ah, ela está na escola, ah, que bom. Então, as famílias vão entendendo que nós, da equipe que está trabalhando com aquela família, também estamos presentes, estamos comprometidos com aquela família. Nós também estamos aqui presentes, nós não vamos abandonar vocês, nós vamos ficar com vocês até o final. Isso vai trazendo para a família uma sensação de romper o isolamento. Elas vão rompendo o isolamento, porque as famílias que vivem em situação de abuso sexual, elas se tornam isoladas, inclusive da sua família extensa. Elas vão rompendo com esse isolamento. E o último ponto, a última categoria, a gente chamou de o ponto de virada. O ponto de virada é o mais importante. É o momento em que a criança definitivamente encontra-se com seu pai, com sua mãe, e é como se ela fizesse de novo um nascimento. É como se ela fizesse de novo a possibilidade de cada vez mais, então, estar com ele. Então, esse ponto de virada é a hora que esses pais se encontram e vão se encontrar para sempre, né? A gente espera. Aí, depois de 2 meses, a gente faz uma chamada de novo, porque os alunos continuam ligando para as famílias, depois que termina o encontro, até mais 1 mês depois que termina o encontro. E como vocês estão? E o que aconteceu? E cadê a Mariazinha? E o Joãozinho? Como eles estão? Então, os alunos continuam fazendo esses telefonemas e depois de 2 meses as famílias voltam para que a gente possa entender o que aconteceu, como eles estão, o que melhorou, o que ainda não foi possível, como a criança respondeu a tudo aquilo que a gente vivenciou. É o que a gente chama de follow-up. Então, a gente traz as crianças para fazer de novo esse follow-up. Bom, gente, eu acho que eu falei muito depressa, mas senão não dá tempo de dizer tudo. E eu quero dizer para vocês também que também está na Ágora, já sendo publicado, o livro que fala dessa experiência de trabalho com as crianças e os adolescentes. E o livro vai chamar o seguinte: Cuidado Vigilante, Intervenção Psicossocial com Famílias em Situação de Maus Tratos e Abuso Sexual. Ressignificação das narrativas e aplicabilidade da metodologia psicodramática. Então, é um livro pequeno que conta essa experiência com todos os seus detalhes e todos os seus fundamentos teóricos, né? É um livro pequeno que vai ter mais ou menos, acho que menos de 100 páginas, então já está também na Ágora, e ele vai estar sendo, eu acho que sai até o final do ano também. Então, é uma experiência muito rica, e o mais importante, que eu acho que foi a grande sacada, é que a gente utilizou toda essa experiência que o professor Jaime, né, fazia, e eu pude estar com ele, discutir com ele lá em Israel, toda essa experiência para uma população que foi completamente diferente e que foi muito agraciada com esse tipo de vivência, porque é, de fato, uma experiência amorosa, é, de fato, uma experiência que resgata o pertencimento da criança na família. Então, eu acho que era isso que eu queria contar para vocês. Obrigada. Marlene, nós que agradecemos a sua apresentação, o seu trabalho. É maravilhoso. Realmente você falou um pouco rápido, mas assim, eu acho que você conseguiu passar para todos nós assim, a importância, né, e o trabalho que você fez. A Célia Ferreira fez um comentário aqui assim, que você está integrando saberes, tanto os saberes do psicodrama quanto os saberes da terapia de família, né, da nossa ciência, e isso é extremamente importante. E aí, assim, e uma outra coisa a destacar na sua fala, assim, esse trabalho também com essa população, né? E aí a gente percebe, na hora que você traz todo esse trabalho para essa população, né, com um risco muito grande, né, uma população com todas essas situações de violência muito difíceis, e que a gente vê que a escalada da violência, a violência em todos os níveis, perpassa todos os níveis sociais, né? Quer dizer, ela perpassa o nível social das famílias de classe média e de classe alta, e ela chega também a esse locus aí dessa classe menos favorecida. Então, eu acho que tem essa importância única
também o seu trabalho de estar demonstrando isso. E também, além disso, o quanto é importante também nessa população que você trabalhar com a questão da presença, né? Podemos até falar uma presença radical, né, desse pai ou dessa figura, ou de estar mostrando, quer dizer, na hora que, pela fala de vocês três, assim, uma coisa que ficou para mim muito é que o fato de nós estarmos demonstrando para esse filho, para essa filha, de que nós estamos juntos com eles, independente do que esteja acontecendo. Então, nós mostramos a nossa presença, né, e pedimos a presença dele para conosco também. Então, é uma importância única. Então, assim, eu vou abrir, gostaria que vocês fizessem as perguntas pelo chat, tem vários comentários. Se tiver alguma pergunta específica, eu gostaria só de fazer um comentário a respeito da fala do professor Homer, desculpe. E que vocês também integram nas falas da Marlene, nas falas da Heloísa. A educação sem autoridade não funciona. Mas o grande questionamento, qual a autoridade? Porque se nós também deixamos sem autoridade, essa pessoa... E, na verdade, a gente pode tirar isso do âmbito familiar, isso acontece nas empresas e acontece nas relações, né? Acontece em todas, né, as redes sociais. Se nós não colocamos limite, a hierarquia também é importante, se nós não colocamos limites, nós também criamos, nós também deixamos o outro com uma possibilidade de muita pouca tolerância à frustração. Né? E a fala de vocês três nos intriga e nos lança a um desafio, que é como exercer essa autoridade, mas mantendo a autonomia e o crescimento de quem está conosco e dos nossos filhos. Né? E aí, enquanto algumas perguntas vão vindo, eu gostaria de iniciar, então, com uma pergunta para o professor Homer, mas também se a Heloísa e se a Marlene quiserem acrescentar alguma coisa, professor, ao longo desses anos todos, dessa sua experiência, então, e desse trabalho, dessas pesquisas, né, pensando e escutando aqui também, né, essas falas, porque acho que quando a gente vai falando, a gente também vai repensando as nossas histórias, a gente sempre está fazendo, a gente também sempre está ressignificando e trazendo novas percepções. Como é que efetivamente o senhor trabalha hoje essa questão da presença do pai, da presença da autoridade, dessa importância dessa presença e desse conflito que é muito difícil, porque quando a gente trabalha com essa questão da escalada da violência, então sair desse patamar de confronto e de elevar essa escalada para um patamar de presença, assim, é encantador isso, mas penso que não é fácil. Me intrigou de como é possível isso acontecer. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais acerca disso. Eu quero dizer que eu não entendo bem, eu sou meio surdo, e por isso eu pedi que as perguntas fossem feitas por chat. Então, eu pediria talvez a Marlene e a Heloísa que começassem a responder para que eu me sinta seguro que eu entendi o que você perguntou. Okay. Eu estou aqui com muitos aparelhos auditivos, é difícil. Por isso eu pedi que se por enquanto a Marlene e a Heloísa começarem a responder, você pudesse formular a pergunta pelo chat, aí seria muito... Sim. Ok. Você está perguntando, Silvana, como que essa presença parental pode ser trabalhada? Como é que é isso na prática? Como é que faz essa inclusão dessa autoridade, transformar essa questão da escalada da violência, né, nesse trabalho com a presença dessa figura parental? Então, eu acho que a primeira, estou falando na minha atividade especificamente, eu acho que a primeira questão diz respeito à presença do pai. O pai ou a mãe, ou os dois estarão lá. É preciso que eles estejam lá para que a criança possa entender essa presença corporal, essa presença parental. Uma vez os pais estando lá e eles assumindo
aquilo que eles estão vivendo com a criança, eles assumindo que, de fato, naquela família existe um problema, existe uma dificuldade, que eles querem resolver aquela dificuldade, eles querem encontrar-se com seus filhos, eles querem estar mais próximo dos seus filhos. Isso é uma coisa falada, percebe, Silvana? É uma coisa dita para as crianças. E nesse momento em que as crianças e os pais se encontram tete a tete, é um pouco isso que vai ser dito para aquela criança. Eu estou aqui e eu quero saber o que se passa com você, eu quero saber como você viveu essa história, eu quero que você olhe para mim e entenda que eu quero estar próximo de você, que eu quero me reencontrar com você. Aí o filho fala, mas eu não quero falar com você, mãe, você nunca cuidou de mim, você não sabe nem o que acontece comigo. Então a mãe vai dizer, meu filho, eu vivi sim isso, eu fiz mesmo isso, mas agora eu quero reverter isso, eu quero encontrar um novo momento para fazer isso, eu quero falar disso de uma forma diferente. Então, a criança vai sentindo, de fato, que o pai está comprometido com ele. O pai, quando eu falo, eu estou falando dos pais, né? O pai ou a mãe ou os dois. Que ele está comprometido com ele, que ele vai poder agora se sentir pertencendo, porque aquele pai e aquela mãe vai de verdade saber o que se passa com ele. Dentro do cuidado vigilante tem 3 etapas muito importantes, que é a atenção focada, atenção... será que eu vou lembrar as 3? Atenção focada, atenção... esqueci, professor Homer. Fala aí para mim as 3 etapas. Atenção focada, atenção propriamente dita. O fato é o seguinte, os pais a gente vai ensinar para os pais como ele deve dar a atenção para o seu filho. Se o seu filho é uma criança que conta para ele as coisas, que ele sabe mais ou menos o que passa com seus filhos, os pais podem estar conversando com ele normalmente e ele vai contar para os pais. Se a criança é uma criança que não conta para ele nada, que ele não sabe o que se passa na escola, que ele não sabe quais são os amiguinhos dele na escola, então os pais vão agora aprender que eles precisam ter uma atenção focada, que é uma atenção onde eu vou saber o que se passa com meu filho, onde ele está, como ele está, com quem ele está andando. E o pai vai dizer isso para o filho. Olha, meu filho, a partir de agora, eu vou olhar para você, eu vou atrás de ver o que se passa com você, onde você está e tudo. Então, uma atenção focada. E quando a criança faz coisas, por exemplo, some, passa um dia, dorme na casa de um amigo, os pais não sabem onde esse adolescente dormiu, onde essa criança está, então os pais precisam ter uma atenção que a gente chama de passos protetivos. Ele precisa ir atrás daquela criança e, de fato, agora, cuidar para que aquela criança não sofra riscos mais graves. Se a criança foi abusada e ela dorme na rua, o pai não sabe onde ela está, a mãe precisa e o pai saber o que se passa realmente com aquela criança, ir atrás dela, pedir ajuda para os vizinhos, para os professores, e trazer esse filho de volta, essa filha de volta, para que ela não seja novamente abusada na rua. Então, essa presença é real, é presença real. O pai vai estar ali junto com o filho, até que a criança acredite que, de fato, ele está presente. Ok. Eu acho que eu consegui entender mais ou menos qual é que era a pergunta, de como se faz isso na prática. Foi essa a pergunta, não é? Porque nós temos uma série de programas e de protocolos, o que é o programa da Marlene, provavelmente hoje no Brasil, o programa mais detalhado que nós temos. Como vocês verem, é um protocolo definido de 5 encontros com aqueles pais. Nós temos uma série de protocolos para vários problemas e tipos de aplicação, que todos os protocolos aplicam as mesmas ideias. A ideia da presença, do autocontrole, da rede de apoio. Isto é comum a todas as nossas intervenções. Então, nós temos, por exemplo, um programa já em diversos países, que é um programa para pais. Tanto temos um programa individual com pais, que vêm os pais de uma família, nós atendemos eles, e temos também programas de grupo, então vem um grupo de 8, 10 famílias pais que participam. Esses programas são muito estruturados, que vocês podem ver a estrutura naquele livro que existe em espanhol, que é a Resistência Pacífica, que
os pais entram, a gente explica para eles, apresentam o problema, os problemas que eles têm com os filhos, os problemas que eles têm com si mesmos, de perder o controle, de perder as estribeiras, de desespero, de falta de influência, de impotência. Então, nós apresentamos para ele, primeiramente, qual é o alvo do programa. O alvo do programa seria aumentar o nível de presença deles, nós definimos a presença e nós dizemos que eles vão aprender uma série de elementos de como aumentar a própria presença. E, junto a isso, eles vão ter que aprender um autocontrole para diminuir e prevenir o risco de escalar. A segunda sessão é dedicada a aprender as manobras para evitar o processo de escalada, coisas como tem que bater o ferro, tem que malhar o ferro quando está frio, aprender a adiar a reação e não fazê-la imediatamente. Não precisa vencer a criança somente persistir. Você não pode controlar a criança, você só pode se controlar a si mesmo. Nós ajudamos os pais também a identificar os próprios jogos, tem jogos de escalada, aqueles padrões de escalada que se repetem sempre. Dá para se definir isso. Cada pai entra, assim, cai nessas armadilhas da escalada de uma maneira diferente. Então, nós ajudamos os pais a identificar as próprias tendências de escalada, como eles caem naquelas armadilhas. Tem, por exemplo, pais que os filhos podem levar eles sempre a discussões sem fim, a argumentos sem fim. Mas por que você faz isso? Aí o pai começa a explicar, e o filho faz mais uma pergunta, e isso é um processo de escalada. Vai falando, e não se chega nunca na ação. Então, isso seria o segundo elemento. Primeiro apresentamos a ideia da presença, agora a prevenção da escalada, depois vem o terceiro elemento. O terceiro elemento, em geral, é o que nós chamamos de anúncio, de declaração. Os pais fazem um anúncio, uma declaração semi-formal para a criança de quais são as coisas que eles vão resistir de agora adiante. Esse anúncio é dado à criança também por escrito. Os pais dizem para a criança em um contato pessoal e também escrevem o anúncio. Nós temos instruções de como o anúncio deve ser escrito. Nunca dizem, por exemplo, você não vai fazer isso mais. Eles sempre dizem, nós vamos nos opor a isso e isso. Nós vamos resistir a isso e isso. E sempre no anúncio, os pais dizem, e não vamos mais ficar sós. Isso não vai ficar em segredo mais. Nós vamos pedir ajuda de todas as pessoas que podem ajudar-nos. Esse já é o início do desenvolvimento daquela rede de apoio. Depois do anúncio, em paralelo com a preparação do anúncio, nós fazemos com todas as famílias um encontro com a rede de apoio. Quer dizer, os pais trazem a rede de apoio para a nossa clínica, podem ser 5, 10, 15 pessoas que vêm uma vez. É, em geral, uma sessão mais longa, 1h30, e nós explicamos para a rede de apoio, são avós, são tios, são amigos, são vizinhos, às vezes é um professor da escola. Então, nós coordenamos a rede de apoio e, a partir dessa sessão, desse encontro, que é o encontro principal de todo o tratamento, todos os passos que os pais fazem, todos os eventos, todos os conflitos que eles têm com as crianças, são publicados dentro da rede de apoio, ok? Eles se tornam uma rede de e-mail e recebem todos os participantes nessa rede de apoio, os avós, os tios, os amigos, recebem relatos do que está acontecendo e muitas vezes os pais, através dessa rede de e-mail, fazem também pedidos especiais às pessoas participando da rede de apoio. E, por exemplo, se a criança é violenta contra os pais, vêm pessoas da rede de apoio para casa, falam com a criança, ou ligam para a criança, ou mandam um WhatsApp para a criança e dizem, nós sabemos disso, ok? Nós gostamos muito de você, nós te amamos, você é importante para nós, mas essa violência tem que parar. E nós estamos dispostos a te ajudar para parar, mas a violência vai ter que parar. Esse fato de que a violência deixa de estar oculta, deixa de estar secreta, é um passo muito importante para a solução do problema, não somente para a violência de crianças, mas para todos os tipos de violência em família. Nós temos programa também para violência doméstica entre maridos e esposas e utilizamos aquele mesmo princípio. Depois disso tudo, nós começamos com o processo de resistência
mesmo. Por exemplo, se tem uma criança que desaparece de noite, que é 14, 15 anos, some de casa, não diz aos pais onde está. Então, os pais fazem aquela atividade do cuidado vigilante que a Marlene descreveu. Eles fazem uma ronda telefônica, uma chamada telefônica em que eles ligam não somente para a criança, para 10, 15 dos amigos deles e falam também com os pais deles. E deixam mensagens para a criança. Dizem que se você se encontrar com o Mário amanhã na escola, diz para ele que eu estava muito ansiosa e procurei ele aí na tua casa. A criança vai receber mensagem dos amigos, mesmo se seja somente porque os amigos querem gozar deles. Ah, tua mãe telefonou para nós. Isso tudo são demonstrações de presença parental. Cada mensagem desse tipo que a criança recebe quer dizer, nós estivemos aqui, estivemos aqui, estivemos aqui, estivemos aqui. Então, essa é uma descrição. Tem mais coisas que os pais fazem também o que nós chamamos de atos de reconciliação. Se os pais, às vezes, perderam a estribeira, bateram na criança, eles fazem um ato de reconciliação. Eles dizem à criança que isso foi um erro, que eles perderam o controle por causa da própria impotência, da própria impulsividade, e que eles vão fazer todo o possível de agora em diante, para se controlar melhor. E esse compromisso eles assumem de frente a toda a rede de apoio. Dessa maneira, nós sentimos que se cria uma transparência também sobre os atos de perda de controle dos pais, e esses se tornam menos e menos frequentes. Isso nós sabemos, que nós demonstramos isso na pesquisa. Esse é o processo, um tratamento de uma criança assim, com um diagnóstico bem problemático de uma desordem de conduta, leva 12 sessões, um protocolo de 12 sessões. Temos também protocolos bem curtos para problemas mais circunscritos, como, por exemplo, abuso do computador, abuso de crianças que se tornam viciadas no computador, no celular. Nós temos um programa de 3 sessões em grupo de pais para a prevenção de abuso do computador, de abuso do celular. Nós demonstramos que com 3 sessões, nós conseguimos ter um nível alto de eficácia. Demonstramos isso objetivamente, porque recebemos dados do servidor da internet com o consentimento da criança e dos pais, e vimos que o nível de utilização da internet daquelas crianças problemáticas se diminuiu por mais de 50%, e ainda mais durante a noite. Quer dizer, esse é o uso mais problemático. Depois tivemos um programa semelhante, também de 3 sessões em grupos, para jovens condutores, aqueles que agora estão para receberam a carteira de dirigir. Então, nós desenvolvemos um programa de cuidado vigilante, publicamos isso também, para diminuir os comportamentos de risco, isso é somente para os rapazes. As meninas que são jovens condutoras não são perigosas, só os rapazes são. A pesquisa é muito clara. Meninas fazem trombadinhas sei lá, um pouco da lataria, mas os meninos os rapazes são os que são perigosos. E nós conseguimos diminuir, e verificamos isso também objetivamente, o nível de perigo na direção dos jovens condutores de um modo muito, muito significante. Também, de modo objetivo, que colocamos um aparelho dentro do carro que o jovem estava dirigindo, que dá um feedback, dá informação sobre todas as manobras perigosas, como velocidade, como brecar repentinamente, mudar de direção repentinamente. Todas aquelas manobras diminuem muito significativamente durante 6 meses, quer dizer, vai diminuindo. Então, esse é o tipo de demonstrações. Esse tipo de pesquisa, vocês podem ver aqui as descrições dele no meu site, tanto esse sobre os computadores, quanto esse sobre os jovens condutores, vocês podem encontrar no meu site. Essa mais ou menos seria dar uma ideia de como isso é traduzido para a prática. Muito obrigada, professor. O senhor respondeu a minha pergunta, sim, e muito importante esse compartilhar seu e essa generosidade aí dessa divulgação, né, com a gente aí, então, no seu site desses protocolos. Tem uma pergunta
que foi feita, a comunicação não violenta está relacionada a essa proposta? A comunicação não violenta é um primo aparentado a nós. Também teve mais uma disciplina positiva, também é um primo, que evidentemente o trabalho de Diane Baumrind. Quer dizer, as coisas, as boas ideias não se inventam de um ataque de criatividade total, assim, eureka, cai a maçã na cabeça da gente, aí eu vejo qual é a teoria da gravitação. Não é assim. Quer dizer, essas são questões que estão ocupando a humanidade inteira, ok? E profissionais do mundo inteiro, não só de hoje, já mais de 10.000 anos estão ocupando. Quer dizer, eu acho que se eu tivesse uma ideia que fosse completamente original, provavelmente seria uma ruim, porque todo mundo está pensando sobre isso. Então, tem alguns, como se diz, se sobrepõem com o trabalho de Marshall Rosenberg, o que é da comunicação não violenta. Há também diferenças. Por quê? Porque a comunicação não violenta, o trabalho de Marshall Rosenberg, é principalmente baseado no diálogo. Agora, o diálogo é muito importante, mas o que acontece quando a criança não está disposta a dialogar? É quando se recusa a dialogar. O nosso trabalho da resistência não violenta muitas vezes começa lá onde o diálogo termina. Então, essa seria a diferença fundamental do nosso trabalho com relação ao trabalho de Marshall Rosenberg. Nós vamos, eu acho, um passo adiante. O que fazer quando a criança violenta não está disposta a dialogar? Nós temos respostas a isso, que a resistência não violenta é uma resposta à criança que não está disposta a dialogar. Diane Baumrind, que desenvolveu o conceito de estilo parental autoritativo, ela é a principal pesquisadora daquela, a respeito do que eu disse, de que a educação permissiva descobriram que não funciona, que já tem mais de 500 artigos, mas ela foi a primeira investigadora que levou a todo esse trabalho. E ela caracterizou esse estilo parental que ela chama de estilo autoritativo. O estilo autoritativo de Diane Baumrind é simplesmente autoridade com diálogo. Okay? Nós fomos novamente autoridade, como que mais sem toda aquela rigidez, com diálogo. Nós fomos um passo adiante. Nós definimos uma série de atividades que criam essa nova autoridade. Quer dizer, não basta dizer o estilo autoritativo é como autoridade tradicional, mas com uma face humana. Não basta. Nós temos que definir como se cria essa autoridade. Como pais que não têm nenhuma autoridade, hoje, podem fazer coisas, podem tomar iniciativas que amanhã e depois de amanhã eles vão sentir que já têm autoridade. Tem que definir todos esses passos. E aqui que vem, então, a parte que não coincide, que vai além do trabalho da Diane Baumrind, e assim por diante. Ok. Tem mais duas perguntas, e aí são as duas últimas perguntas que a gente está encerrando. Para o professor Homer, da Marisa, a nova autoridade, está no chat, professor, é a antepenúltima pergunta. A nova autoridade tem muita semelhança com o estilo de autoridade parental autoritativo? Foi o que eu disse agora. Quando a Diane Baumrind caracterizou o estilo autoritativo em um modo muito abstrato. Ela disse que o estilo autoritativo é um estilo que é menos rígido e que também é acompanhado por um diálogo. Essa é uma caracterização da diferença dos pais autoritários relativamente aos pais autoritativos. E o que nós fizemos, além disso, que nós partimos do trabalho de Diane Baumrind. E nosso ponto de partida foi o trabalho de Diane Baumrind. Mas aí nós dissemos, temos que definir passos concretos, medidas concretas que os pais podem fazer amanhã e depois de amanhã. Porque os pais chegam com perguntas muito concretas. O que eu faço quando isso acontece? Eles têm que desenvolver a própria posição, muitas vezes do nada. E aí que nós criamos aquelas condições e definimos uma série, por exemplo, os pais dizem, o que eu começo a fazer?
Ok, primeiramente um treinamento contra os processos de escalada, de autocontrole, depois você escreve um anúncio, uma declaração, nós te ajudamos a escrever, e depois você aprende a fazer o sit-in, depois você aprende a fazer aquela ronda telefônica, depois você aprende a se opor a outros comportamentos destrutivos, e você aprende a utilizar a rede de apoio, e você faz isso assim, assim, assim. Como se constrói uma rede de apoio? Nós damos a você um plano para organizar. Se você precisar, tem inclusive a nossa ajuda para contactar as pessoas. Nós temos uma carta para os apoiadores. Aí os pais leem aquela carta e dizem que eu não preciso da carta, eu faço isso por mim mesmo. Mas tendo a carta, eles se sentem mais seguros, aos apoiadores. Então, esse é o processo em que nós estamos com o trabalho de Diane Baumrind, do estilo autoritativo, e definimos os passos que levam até lá em uma maneira muito concreta, muito prática. Ok, muito obrigada, professor. Para Marlene, já tiveram duas perguntas. E a pessoa agora tornou a perguntar, outra pessoa, se os pais abusadores não são afastados da criança? Pelo que eu entendi na sua apresentação, sim, né? No final... Os pais são... varia, né? Muitas vezes a família aparece e o pai abusador ainda está na família. Então, nós vamos ajudar aquela mãe, por exemplo, a fazer a denúncia daquele pai, porque ele primeiro vai precisar ser denunciado, vai precisar ser feita a notificação dele junto ao conselho tutelar ou à própria delegacia. Então, a família vai notificar aquele pai ou aquela mãe, né? Para serem atendidos. Em outros casos, os pais já estão fora da família há muito tempo, ou porque fugiram, ou porque já estão presos, ou porque sumiram, né? A família não sabe onde aquele pai, aquela pessoa está, mas, na verdade, quando há uma violência sexual e isso é notificado, sim, os pais devem ser afastados. Aquele que foi o ofensor, o abusador, sim, precisa ser afastado da criança, claro, da família. Deveria, né? Isso. Então, e aí para a gente, nós temos, então, 4 minutos, 5 minutos para a gente encerrar. E aí eu gostaria, então, de que vocês, rapidamente, a Heloísa, Marlene e o professor Homer fizessem um encerramento, né? Na verdade, um encerramento de vocês. E eu, então, vou iniciar esse encerramento, eu vou fazer diferente, vou iniciar o encerramento enquanto vocês pensam, então, como que vocês querem fazer essa despedida, agradecendo muito a presença de todos vocês. Como eu disse na abertura, a Abratef se sente muito honrada pela participação e pelas parcerias de todos, com a editora Ágora, com a Atefago, com a Interpsi, com a FEBRAP, com o Departamento de Psicodrama do Instituto Sede Sapiense, com Bicho Mundo, acho que eu não esqueci de nenhum, né? Então, assim, eu agradeço profundamente a todos vocês, e esse trabalho colaborativo de todo mundo é que propicia brindar a todos nós com esse conhecimento incrível, essa experiência incrível de vocês. Então, a gente só tem a agradecer. E gostaria de alertar vocês, assim, e pedir que vocês sigam as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, que nós estamos organizando mais eventos internacionais muito próximos, que vocês tenho certeza que vocês vão adorar, e vão estar sendo divulgados, então, nas nossas redes sociais. E, mais uma vez, convidar a todos vocês para o nosso Congresso Brasileiro de Terapia, para o nosso 14º Congresso, que vai se realizar ano que vem, então, de 12 a 15 de maio de 2021, em Rio Quente, Goiás, em Rio Quente Resort, aqui em Goiás. Né? E o site da inscrição é www.congressoabratef2020.com.br. Tá? Então, com a palavra, vocês três. Podemos começar pela Heloísa? Heloísa? Tá, sim. Eu gostaria de dizer que foi uma honra enorme, um prazer e uma oportunidade de aprendizagem. É sempre uma nova aprendizagem. Ouvir o professor Chaim Omer, ouvir a Marlene apresentando tudo que está sendo desenvolvido. E, principalmente, essa experiência de troca de experiências,
de trocar saberes, de aproximação entre essas instituições. Então, eu me sinto muito honrada e grata por essa experiência. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Marlene? Eu também agradeço muitíssimo, né? Ter organizado esse momento aqui foi muito importante, né? Para todos nós e para mim também foi muito importante, né? Organizar essa forma de apresentação e que depois aceita pela Silvana, pela Abratef e todos os demais, foi muito importante. E eu quero dizer para vocês que, à medida que a gente continua trocando experiências e trocando tudo isso que nós falamos aqui, cada vez mais a gente se enriquece, cada vez mais nosso trabalho fica melhor e a gente pode se doar mais para aqueles que precisam de nós a cada momento, né? Então, eu agradeço muito também e quero dizer para vocês que nós estamos lá, né? Porque a maior parte, tem muita gente daqui de perto, de Brasília, que está aqui também, e aqui do Brasil, que nós estamos lá no Agarram, que é o hospital, né? Que nesse momento é o hospital da coronavírus, então nós não estamos lá agora nesse momento, mas os PAVs, eles se situam no Agarram e é lá no PAV que a gente faz todo esse trabalho. Então, e nós esperamos que vocês possam aparecer por lá, dar também o seu alô para a gente lá, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada. Professor? Sim, eu quero agradecer muito a todos vocês. Foi para mim emocionante falar em português assim sem parar e descobrir que eu sou capaz até de entender um pouco. Sou capaz. Bem, foi muito bem. É sobre o que vocês tiveram. É, na verdade, um aperitivo. Se vocês entrarem e verem a bibliografia que tem no site, vocês vão poder ver aplicações muito diversas, inclusive de alguns dos problemas que foram mencionados aqui na chat. Por exemplo, a adultez emergente. Nós temos um programa inteiro para pais de adultos que não emergem, que ficam em casa, não funcionam, não trabalham, não estudam, se fecham, fazem às vezes terrorizam os pais. Nós temos um artigo que já publicamos, o artigo vocês podem encontrar no site, e um livro que vai ser publicado até o fim do ano pela Cambridge University Press. Problemas de ansiedade. Não mencionamos, não é só para casos de violência e de comportamentos agressivos ou perigosos. Nós temos um programa inteiro para crianças com problemas de ansiedade. Trabalhamos com pais, ok? Não é resistência, mas os pais se ancoram com a própria presença e ajudam a ancorar a criança contra os próprios ataques de ansiedade. E esse programa foi investigado em uma série de pesquisas muito sérias. Temos várias publicações sobre isso. Quer dizer, é um aperitivo. Eu espero que seja, como já disseram no fim daquele filme Casablanca, espero que isso seja o começo de uma bela amizade entre nós. Muito obrigado. Só uma coisinha, por favor. Eu acho que alguns artigos que a gente tem escrito também vai ser agora publicado na Revista Brasileira de Psicodrama, talvez no próximo número, né, Elô? Então, tem artigos que a gente está escrevendo sobre esse trabalho que também vai estar lá na Revista Brasileira de Psicodrama, e esse livro que está saindo. Então, tem muitas coisas que a gente, a partir de agora, vai publicar, porque tem coisas abertas para serem escritas, certo? Muito obrigado, gente. Boa noite. Aqui já é meia-noite. Boa noite. Muito bom. Olá, tinha caído a conexão. Então, estamos assistindo as pessoas se despedirem.
Então, Bruno, por favor, abre os microfones, vamos dar uma salva de palmas para vocês três, né, em nossos agradecimentos. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana para todo mundo. Encontro em breve em novos eventos organizados pela Abratel. Obrigada, tchau. Foi um prazer. Glória. Oi. Oi, Marlene. Estava maravilhoso o encontro. Muito legal. Muito obrigada. Então, vamos nos ver aqui, não? Muito interessante. Cada vez é uma alegria, né? Aham. E é muito rico. Foi muito bom, muito bom. Adorei. Obrigada, viu, Marlene? Obrigada. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Homem, por tudo. Tchau. Obrigada a todo mundo também. Um beijão, muito obrigada, Abratef. Grande. Obrigada, gente. Obrigada. Grande oportunidade. Obrigada a todos. Tchau.